programação para toda a família. Diversão, cultura, informação culinária e muito mais. Acesse pelo YouTube e Facebook. Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Bom dia a todos que estão assistindo a Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Meu nome é Marli. Estamos com mais uma programação da manhã de domingo. Está no ar o Japão Show. Estamos trazendo o Japão mais perto de vocês, tá? Na programação de hoje, teremos notícias, curiosidades para o mês de julho. Domo, Cidade Ativa Onlineをご覧の皆様、おはようございます。ジャポンショーのプレゼンターのマリです。いつも私たちの番組をご視聴していただき、誠にありがとうございます。当番組では、日本のニュース、エンターテインメント、文化、様々な情報を皆様により身近にお届けしていきます。それでは、ジャパンショーをスタートします。Antes de começar nossa programação, vamos chamar mais um patrocinador da Cidade Ativa Online, a nossa TV Online, que é a Lavanderia Paulista. Atende há mais de 40 anos nos bairros do Morumbi, Jardins e região. É especializada em lavagem a seco. O telefone é 11 3742 1596 em São Paulo. Façam vocês como a Lavanderia Paulista. Venha e anuncie o seu comércio, a sua marca e a sua empresa. Entre em contato com a Cidade Ativa Online nos telefones 11 99903 8834 e temos o fixo que é o 11 4021 5570, tá ok? Agora teremos o destaque da semana. Começaremos com: o Japão proíbe fumo em ambientes fechados em locais públicos. Uma nova lei entrou em vigor no Japão nesta segunda-feira para prevenir a disseminação dos efeitos do fumo passivo e proibir também o fumo em ambientes fechados em locais públicos. A lei revisa a promoção da saúde com o objetivo de reduzir os riscos à saúde da inalação de fumaça do fumo passivo. Os lugares onde será proibido fumar incluem escolas, hospitais e escritórios dos governos locais e nacional. A lei permite que esses estabelecimentos designem áreas a céu aberto para fumantes em seus arredores. E a partir de abril do ano que vem, também será proibido fumar em restaurantes e em certas empresas também. 今日から完全禁煙で、学校、病院、行政機関などの野内、受動、喫煙対策を強化するために、1日から学校や病院、それに行政機関の小では、野内が完全に禁煙となります。1日から野内が禁煙となるのは、学校、病院、薬局、児童福祉施設、それに中央省庁や自治体の庁舎などです。昨年設立した改善健康促進法では、他人のタバコの灰を吸い込む受動喫煙を
防ぐ対策が強化され、これらの実地では野内に喫煙所を設けることができなくなりました。また、野外でも喫煙できることを、示す標識などを立てた場所以外ではタバコを吸うことができなくなります。そして、禁煙となった場所の灰皿を撤去しないなど、対策を持った場合、施設の、管理者には50万円以下の、課金が、請求されるほか、禁煙の場所で喫煙した人についても、実地の、施設の管理者からの注意に応じない場合などに30万円以下の課金が請求されます。一方、飲食店や企業などの規制は去年4月1日から始まり、規則の大きな店舗や新たに営業を始めるお店、それに企業のオフィスは禁煙所以外は禁煙と喫煙所では、その以外では、その他に規則の小さい店舗も、喫煙できることを、店などに表示さなければならなくなります。Japão anuncia a retomada da caça comercial de baleias. As autoridades do Japão anunciaram que, a partir do dia 1º de julho até o final do ano, os seus navios capturarão 227 baleias para fins comerciais pela primeira vez desde 1982, depois que o governo decidiu se retirar da Comissão Baleeira Internacional, que é o CBI. A Agência Pesqueira do Japão informou que a frota capturará 52 baleias da espécie mink, 150 do Rorqual Bride e 25 do Rorqual comum. A caça será realizada em águas territoriais japonesas, garantindo a sustentabilidade desses cetáceos, acrescentou a mesma fonte. Não serão capturadas baleias em águas do Oceano Antártico nem do Hemisfério Sul. Segundo a Comissão Internacional, as baleias da classe mink está atualmente com 20.513, da Rorqual Bride, que é 34.473, e da Rorqual comum, que são 34.718 baleias. O Japão era membro desde 21 de abril de 1951 e havia respeitado a moratória da caça comercial estipulada em 1982. Uma série de ameaças nesse sentido do governo japonês e do pouco sucesso que teve para convencer outros integrantes a fim de modificar a moratória da caça de baleias e permitir uma pesca regulada pela CBI. 商業捕鯨で半年の捕獲が227頭、調査捕鯨よりも少なく、商業捕鯨が31年ぶりに再開され、農林水産省は今後、半年間の捕獲数を227頭にすると発表しました。クジラの資源量に悪影響を与えない水準だとしていますが、日本では IWC 国際捕鯨委員会から脱去したことに従い、1日、31年ぶりに商業捕鯨が再開されました。捕鯨船の出港の前に農林水産省が発表した12月末までの、半年間の、捕獲数はミンク、クジラなど合わせて227頭です。また、来年以降の1年間の捕獲順で見ると、ニタリクジラが187頭、ミンククジラが171頭、イワシクジラが25頭の合計で合わせて383頭となっております。これまでの調査捕鯨では、ミンククジラなどを過去1年間で637頭を
捕獲していることから、頭数を単純に比較することで、より少なくなります。捕獲重について農林水産省は100年間、捕鯨を接続しても持続していても、クジラの資源に影響を与えないと IWC 国際捕鯨委員会が認められた方法で行われます。いずれのクジラでも摂取される資源量の 1% 以下だとされております。お願いします。O seguinte, Consulado Geral do Brasil, Consulado Geral do Japão no Brasil, em São Paulo. Vamos passar essas informações para resposta. Nós gostaríamos de passar algumas informações falando sobre o visto, né, da permanência dos brasileiros que são não descendentes dos Nikkeis, tá ok? Que eu prometi de passar uma pequena informações para vocês, tá ok? O melhor seria vocês, por favor, procurarem o Consulado Geral do Japão no Brasil para obterem maiores informações, tá? Então, de breve, assim, são poucas informações que eu gostaria de passar para vocês, tá ok? São as notícias sobre o visto. O procedimento para matrícula em escola japonesa tem a CIAT, Centro de Informação e Apoio ao Trabalhador no Exterior. E o governo do Japão, através do Ministério da Educação, Cultura, Esporte, Ciência e Tecnologia, que é o MEXT, oferece 6 diferentes modalidades de bolsa de estudo para estrangeiros em universidades japonesas, para aqueles que pretendem seguir com a carreira de estudantes, né, ou que gostariam de prestar algum curso, né, lá no Japão, tá ok? Tem todo esse apoio do governo, tá bom? Então, vocês, por favor, procurem o consulado, que lá eles passarão maiores informações para todos vocês, tá ok? E no Brasil, os processos seletivos para as bolsas MEXT vêm sendo realizados pelas representações diplomáticas japonesas, que é a Embaixada, Consulados, Escritórios Consulares, desde 1956. O Consulado Geral do Japão em São Paulo realiza o processo seletivo dos candidatos residentes nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e nas cidades do Triângulo Mineiro. Para cada modalidade de bolsa, há um processo seletivo distinto, tá ok? Então, mais informações. では、サンパウロ、日本国総領事課、日本政府、文部科学省、国費外国人留学生制度について MEXT の方でインフォメーションを得ることができます。それでは、専業学校留学生です。学部留学生、研究留学生、高等専門学校留学生、教員研究留学生、日本語、日本文化研修留学生などのインフォメーションが皆様にこちらの方で、総領事館の方で、すべてのその情報を提供していただけると思います。はい。Bom, agora vamos partir para algumas curiosidades, informações também falando sobre o verão, né? É o verão no Japão, que começa de junho a agosto, tá bom? O verão japonês é quente, abafado e úmido. Portanto, se você gosta do calor de praias, é uma estação muito boa com muitos festivais e eventos nesta época do ano. Mesmo que você não tenha tempo para visitar as ilhas subtropicais ao sul do Japão, existem também muitas praias agradáveis e bonitas perto de Tóquio, como a Onjuku Beach, que fica em Izumi, Ishiki Beach, em Hayama, e Yuigahama, em Kamakura, ok? Mas se preferir um lugar seco e fresco, Hokkaido, no norte do Japão, seria uma boa alternativa para vocês, tá bom? O verão japonês não pode ser descrito sem o Hanabi, que são shows de fogos de artifício. Os festivais de Hanabi são realizados quase todos os dias em muitos locais do Japão durante o verão.
Uma boa opção é o Sumida River Fireworks, que é o festival em Tóquio. Falando dos festivais, os festivais japoneses, em toda a sua cor, tradição e exuberância, são espetaculares. O verão apresenta muitos dos melhores festivais, incluindo o Gion Matsuri, que é em Kyoto, o Tenjin Matsuri, que é em Osaka, e o Nebuta Matsuri, que é realizado na província de Aomori, lá no norte do Japão. E também temos o festival do Awa Odori. Bom, se vocês optarem por um lugar mais fresco, quem sabe uma escalada, um hiking, então temos o Monte Fuji, tá bom? Se você quiser subir o Monte Fuji, escalar o Monte Fuji, a temporada oficial da escala é de início de julho a meados de setembro. Fora desses períodos, é apenas permitido subir com um guia ou com uma permissão especial. E dependendo da época do ano, é simplesmente proibido escalar a montanha. Durante o verão, as trilhas, instalações e picos geralmente estão bastante lotados. Nihon no natsu wa atsuku shike ga oi desu. あなたが暑さとビーチが好きならば、これは楽しい時間を過ごすのに最適な時間でもあります。この時期には多くのお祭りやイベントも開催されております。日本にはたくさんの海がありますが、日本の南部の、熱帯の島を訪れる時間がなくても、東京周辺でも素敵な海があります。泉の方にもあります。一色ビーチ、一色海ですね。あと、由比ヶ浜、こちらは鎌倉の方にあります。そちらの、素敵な海のような、海岸が、そのビーチがたくさんありますので、ぜひ皆様も、遊びに行っては、海水浴とか楽しみに行ってはいかがでしょうか。花火がなければ、日本の夏を語ることはできません。花火祭りは夏の期間、夏の間、日本の多くの場所でほぼ毎日開催されております。あなたが素晴らしいアトラクションを探しているのであれば、これは良い選択です。東京の隅田川の花火大会が開催されます。それではお祭りです。色、伝統、活気のあるすべての日本のお祭りはとても素敵です。一年を通して大きなイベントがありますが、夏はお祭り、京都は、天満祭、青森祭、阿波踊り祭りなどが日本でも祭も素晴らしい祭りが数多くあります。富士山に登りたい方は、どうぞこの機会を。正式な登山シーズンは7月上旬から9月中旬までです。これらの期間以外では、ガイドか、または特別な許可を得てる必要があります。期間によっては、その時期によっては、山に登ることが禁じられております。夏の間は、そうですね、実地、山頂までは通常かなり混雑しておりますので、皆さんもぜひ、その機会を見つけて、早めに、行ってはいかがでしょうか。Bem, pessoal, vamos falar sobre um lugar muito bonito, tá? Citando que no Japão também temos belos cenários nos Alpes japoneses, ok? Um dos lugares fantásticos que eu gostaria de dizer a vocês, né? Mostrar a vocês é o Kamikuchi. Tem belos cenários nos Alpes japoneses. Fica na província de Nagano. Existe uma cadeia de montanhas conhecida como os Alpes japoneses. É um lugar muito cênico e que se assemelha aos Alpes suíços. O Kamikuchi é um vale ao longo do rio Azusa, a 1.500 metros acima do nível do mar. Tem bosques alpinos, rios, lagos cristalinos, lindas pontes e até um templo shintoístas que fazem parte dessa bela paisagem, ok? E o Kamikuchi é uma área protegida
faz parte do Parque Nacional de Chubu Sangaku. Fica aberto em meados de abril a meados de novembro. Fora dessa época, todos os serviços locais não funcionam. Kamikochi fica entre as cidades de Matsumoto e de Takayama. Kamikochiでは、日本アルプスの美しい風景です。長野県の本州島には、日本アルプスとして知られている山脈がありますが、これはスイスアルプスに非常に似ております。非常に光景や素敵な場所ですが、標高が3000メートルに達する、雲に見られたとても素敵なピークの中には、海抜1500メートルのあずさ、川揃いの谷、上高地があります。上高地の高山の森、水晶のような川や湖、新しいというか、美しい橋、さらには神社の寺院祭があります。上高地は中部、山岡国立公園の保護地区にもなります。4月中旬から11月中旬までの、オープンで開いておりますが、この時間以外では、その時期以外では、すべてのローカルサービスが機能しておりません。はい。Agora vamos às curiosidades. Sim, nós falamos ao longo de várias dessas programações, nós falamos das curiosidades, das tradições do Japão. E hoje nós falaremos dos gifts, ou seja, dos presentes, tá bom? Na verdade, o ato de dar presentes faz parte de giri, que poderia ser traduzido como uma obrigação social, que é uma tradição de raízes muito antigas que remontam aos tempos dos samurais. Assim, também ocorre com o ato de retribuir um presente ou um favor prestado, conhecido como o okaeshi, tá bom? Há várias ocasiões em que se deve dar presentes no Japão, e cada uma possui regras distintas que podem parecer um pouco complexas para muitos estrangeiros no Japão. E se você não se adequar a essas regras, o mal-entendido poderá ser causado entre você, seus vizinhos ou seus colegas de trabalho, ok? O ato de entregar um presente também deve ser realizado com bastante formalidade. Bom, como deve ser feito? Deve se curvar educadamente, entregar o presente com as duas mãos, com as palmas da mão, viradas para cima. Tá? O destinatário receberá da mesma forma, com as duas mãos e também com uma reverência. Okay? Na cultura japonesa, a apresentação do presente é tão importante quanto o presente em si. Por isso, existem muitos costumes relacionados com o embrulho, dependendo do tipo de presente e a ocasião. Bom, それでは、日本ではどんな状況で、どんな時に贈り物をするべきでしょうか、世界のほぼ全ての場所で、特にお誕生日やクリスマスの特定の日にプレゼントを贈るという伝統がありますが、どんな社会においても、この恋は親密さと愛情の象徴、そして人々の間に良い関係を築く方法として見られております。しかし日本では、贈り物をする習慣は単純な、社会的な習慣以上のものというふうにも見られております。そうですね。それは一つの文化に根ざしていて、特定の名前さえ持っております。それは相当です。それは日本の社会で確立された規則の完全な、国で非常に重要な社会的な伝統でもあります。実際、プレゼントを贈る、行為は、社会的義務、時の時代に遡る非常に古い広大のルーツの伝統として、そこからだんだん伝わってくるその義理というその一部のものでもありますね。なので、それは贈り物をお返しする
そのお返しとしても知られております。日本で贈り物をするべき機会がたくさんあり、そのいろんな場面もありますし、それぞれの異なる規則を持っていて、それは多くの外国人にとっては少し複雑に思えるかもしれません。そして、あなたがこれらの規則を守らないと、マナーを守らないと、あなたとあなたの友人や同僚との間の中にその誤解が生じる可能性もあります。プレゼントの渡すその時期も十分な形式性を持って実行されなければなりません。はい。あなたは丁寧にお辞儀をして、手のひらを上に向けた状態で、両手でプレゼントを、お送ります。受け取り人は両手で同じ方法で、そちらのプレゼント、贈り物を受け取ります。日本の文化では、プレゼントの発表は、そのプレゼントそのものと同じくらいとても重要です。したがって、贈り物の種類や機会に応じて、ラッピングにも関連する多くの習慣があります。それでは、bem, veja, agora vocês são algumas situações em que é comum oferecer um presente no Japão. Primeiro se chama temiyage. Te significa mãos. Miyage é um presente, então é dada de mãos em mãos. Quando isso acontece? Ao visitar a casa de alguém, sempre é bom trazer um presente. Um dos presentes mais comuns são os docinhos, né? Uma seleção de docinhos dentro de uma caixa devidamente embalados. Se você está visitando alguém que mora em um lugar distante, é apropriado levar uma lembrancinha típica da sua terra natal, ok? Bem, falando em presentes, bom, qualquer coisa que seja assim, um docinho, um chocolate da sua terra natal, tá bom? Ai, primeiro se chama omiyage. Omiyage, ao pé da letra, se diz um presente, tá? Mas temos vários tipos de presente, tá ok? Então, esse omiyage, bem, ao voltar de uma viagem, faz parte da tradição japonesa trazer lembranças ou comidas típicas do seu local para os membros da família, amigos e colegas de trabalho. Seguinte, temos o sashire. Este é o que significa? É um presente dado a alguém que vai realizar uma tarefa como forma de mostrar incentivo. Geralmente é algo relacionado à comida, alimentos como chás, doces ou frutas. Ok? それでは、日本で贈り物をするべき機会がたくさんあります。それぞれが異なるそのマナーを、規則を持っていて、それは多くの外国人にとって少し複雑に思えるかもしれませんが、そしてあなたがこれらの規則を守らないと、あなたとあなたの友人や同僚とその間にその誤解が生じる可能性があります。はい。で、それで、そのいろんなマナーもありますが、はい。で、その機会やあれによってですね、その機会やその場面によってやっぱり異なって、いきますが、では、できる範囲で一つ一つ、説明したいと、ご案内したいと、ご紹介したいと思います。それではその日本の文化では、プレゼントの発表はプレゼント。そのプレゼントをお渡しするときっていうのは、プレゼントそのものと同じぐらいにとても大事です。したがって、その贈り物の種類や機会に応じてラッピングに関連するその多くな習慣があります。日本で贈り物をするべき機会がたくさんあり、それぞれ異なる規則を持っていて、それもやっぱり、そのマナーとか、その場面やそれにふさわしい時に、やっぱり合わせる必要があります。それはやっぱり渡す相手やその場面やその場所によって、異なる場合が、やっぱり異なっていきますので、それはやっぱり、それに応じた、その時に応じたものは、やっぱり選んだり、準備する必要があると思います。はい。それでは、一つ手土産です。その手土産っていうのは、
と言いますと、誰かの家を訪問するとき、常に贈り物、その贈り物を持っていた方がよろしいでしょう。最も一般的な贈り物の一つは、正しく包装された、その箱の中に入ったそのお菓子です。あなたが遠い場所に住んでいる人や、友人や、そのお友達、親戚を訪問しているならば、それはあなたの故郷の定期的なそのお土産、産地ですね。お土産を持っていくのが適切です。それではお土産、お土産といえば、その旅行から帰ってきたとき、寿司屋の物産とか、地元のその食材を家族、友達、同僚に持っていくとか、やっぱりそれが伝統の一部です。それでは差し入れについて語ります。差し入れ。これ励ましを示す方法として仕事をする、その同僚、会社の同僚、お友達、そうですね。そういう皆様に方々に贈られる、ちょっとしたお土産です。それは通常お茶とかお菓子、果物でもよろしいでしょう。Nós da Clínica Mesodonto estamos aqui para te atender da melhor forma. Estamos há 35 anos no mercado, atuamos em todas as áreas: pediatria, endodontia, fazemos clareamento, restaurações, implantes. Todas as suas necessidades vão ser atendidas aqui, com um tratamento humanizado, diferenciado, com conforto. Temos o diferencial de fazer cirurgias a laser, que não tem sangramento nem corte e uma recuperação muito mais rápida. Fazemos ortodontia com sistema Invisalign, fazemos frenectomias em bebês, todo tipo de tratamento que a sua necessidade requer. Temos 2 unidades, em São Paulo e na Granja Viana. Vem para Mesodonto. Moema, materiais para construção. Na Avenida Elias Yasbeck, número 1240, em Budas Artes Centro. Estamos aqui na Casa Elegância Imóveis com o melhor custo-benefício. Vem! Na cultura japonesa, a apresentação do presente é tão importante quanto o presente em si. Por isso, existem muitos costumes relacionados com o embrulho, dependendo do tipo de presente e a ocasião também. Vamos falar sobre o omimai. Ao visitar um amigo ou parente no hospital, é comum levar flores para o enfermo. No entanto, evite algumas flores como lírios, camélias, pois estão ligadas à morte, e também flores que têm raízes. Por quê? Pois essas simbolizam uma longa permanência no hospital. E há quem prefira levar livros ou revistas para que a pessoa tenha uma estadia hospitalar menos enfastiante. Tá? E, falaremos também do Go Nyugaku, Nyugaku Iwai. É a tradição de dar livros e material escolar no valor de cerca de 2.000 ienes, quando o filho de um amigo ou um vizinho entra no ensino fundamental. Para retribuir, os pais da criança entregam um cartão de agradecimento ou uma porção de sekihan, que é um arroz cozido com azuki. Azuki é como se fosse um feijãozinho, né? Então, tá.
それでは、お見舞い。では、お見舞いについて、説明します。病院で友達や家族に会うときは、花を病人に持っていくのが一般的です。しかし、ユリや椿などの花は死につながっているので、避けた方がよろしいです。また、根のついた花は、病院でのその長期滞在を象徴するものでもありますので、人が退屈なその入院期間を短くするために、本や雑誌を送りたい人も多くいるそうです。それでは、ご入学お祝いです。友達や、その友達や、その知り合いの子供が学校に入るときに、小学校に入るときにですね、約2000円相当の本や、学用品を送るのが伝統です。お返しするときに、子供の両親は、お礼状、または、一部の、その、小豆で書いたそのお赤飯をですね、こちらで、お返しをするそうです。それでは、bem, vamos falar sobre o gawarimenshi. Na cultura japonesa, pedir um favor é uma das coisas mais difíceis de se fazer. Assim, quando isso acontece, você deve levar um presente para a pessoa como forma de agradecer e se desculpar pelo transtorno que possa ter causado. Quanto maior e importante for o valor prestado, mais caro e elegante deve ser o presente que devemos retribuir. Ok? Falaremos agora do Aisatsu Hikoshi. Bem, o que é um Aisatsu Hikoshi? Bom, é o seguinte, no Japão, ao mudar de um novo endereço para um novo endereço, é comum dar lembrancinha aos novos vizinhos, como forma de ganhar, de se simpatizar com eles. E para esse intuito, deve-se bater de porta em porta para se apresentar e oferecer um presente. Em muitas lojas de departamentos, por exemplo, há uma seção específica com esses tipos de presentes que eles fazem um serviço, né? Muito bom. Eles ajudam também a selecionar, eles dão, por exemplo, sugestões do que poderia ser, tipo assim, normalmente são toalhas, panos de pratos, coisas simples, mas que acompanham um papel, né? Que ele digamos, ele se chama noshigami. É um papel branco no fundo, escrito noshigami, goaisatsu, que significa cumprimentos. E pode ser um nome também, alguma coisinha, né? Um desenho também que acompanha o noshigami, que seria um embrulho apropriado para os presentes que são dados nessa ocasião, tá ok? それでは、代わり名詞に入ります。日本の文化では、日本の文化では、やっぱり難しいもののその一つでは、何かを、頼む、そういう機会の時ですね。で、そのために、このような場合は、ご不便をおかけして申し訳ありません。もしがより大きく、それより重要であるほど、私たちは、お返ししなければいけない、高額でエレガントな贈り物が、やっぱり、ふさわしいです。はい。それではお願いします。それでは引っ越しですね。日本では、新しい住所に、変わるとき、引っ越しをされるとき、同情ですか、ではなくて、やっぱり皆様にご挨拶をされるときに、記念品を、お渡しすることが、一般です。で、そちらも皆様にお勧めします。その目的としては、やっぱり、プレゼントを、お送りする際は、ドアからドアへと、ご挨拶に渡る、必要があります。そのサービスっていうか、それを、どこで求めることができるかといえば、多くのデパート、スーパーやタオルとか、食器などの、それに、いろんな、セレクションの贈り物とか、特別なものも、準備されてあるので、ぜひ何か、相談してみてください。はい。それではお願いします。はい。Bem, pessoal, agora vamos falar sobre o senbetsu. Sim, o senbetsu. O que é um senbetsu?
Quando uma pessoa se aposenta ou muda de emprego, é comum fazer uma festa de despedida e oferecer aos colegas de trabalho uma lembrancinha embalada com papel, embrulhada com papel, com um desenho de um laço vermelho e branco amarrado com nó. E, bom, esse desenho, o que ele significa? Esse nó simboliza o fim de uma etapa. Ok? Sim. Bom, agora chegando no final do ano, começo do ano, seria o Shogatsu, né? O Shogatsu, no Japão, o Ano Novo é comum, nessa época, nessa festividade, é comum as pessoas enviarem o Nengajo. O que é o Nengajo? O Nengajo é uma espécie de um cartão postal para os familiares, amigos e também colegas de trabalho. As crianças também costumam ganhar dos pais e parentes próximos o Otoshidama, que seria um envelope com uma certa quantia de dinheiro. E o valor colocado, o valor presenteado para eles pode variar de 100.000 ienes a 10.000 ienes, dependendo da idade da criança. では、お別。はい。こちらは退職や転職するときに赤と白のネクタイを結び、紙で包んだ記念品をプレゼントします。そちらが一般的です。それではお正月ですね。お正月にははがきの一種である年賀状を家族や友達、同僚に送ることが一般的です。子供たちはまた親や親戚、あるいは一定の皆様からある一定の金額がその封筒に入っていて、でそれをちっちゃなねこの封筒があるんです。でその中にやっぱりそのお年玉っていうのはね、金額がその年齢に応じて1000円から1万円までの金額が決められて、その年賀状のその封筒の中に、それは子供たちに渡すっていうのがその習慣なんですよね。だから毎年子供たちはそれを楽しみにして待っているそうですよ、皆様。1000円と1万円ですね。ちなみに私はね、一度ももらったことがないんですよ、皆様。ひどいでしょ？そうなんですよ。1000円も1万円ももらったことがないです。はい。それではお願いします。はい。Bem, vamos falar sobre o Kinpu no Shibukuro. O que é um Kinpu no Shibukuro? São envelopes com dinheiro. Já em eventos como nascimentos, casamentos e funerais, no Japão, é um costume de dar dinheiro, dinheiro dentro dos envelopes, cada qual é específico em cada ocasião, e é entregue para a pessoa. Ok? Bom, tivemos, se vocês viram, é uma variedade de futos, como se diz, é um envelope para cada tipo de envelopes para cada ocasião, ok? Bom, sim, vamos falar sobre o Shusan Iwai. O que é o Shusan Iwai? Eu vou explicar. Shusan significa parto, né? E Iwai significa celebrar, comemorar. Então, no Japão, né, como é feito o Iwai, o nascimento? Digamos, não digo assim, uma cerimônia. Bom, esse evento, né, realmente é muito maravilhoso, né? Bom, no Japão é costume dar brinquedos, presentear com brinquedos, roupas, até mesmo uma quantidade de dinheiro, né? Isso durante a primeira semana da vida do recém-nascido. Quando ele nasce, durante uma semana, são presenteados, né, com dinheiro, brinquedos, roupas também, e tem uma variedade, uma seleção de presentes, né, uma lista enorme de presentes que a pessoa pode escolher ou pedir para que a pessoa possa escolher, tá ok? E para retribuir o presente ou essa certa quantia, os pais normalmente enviam uma lembrancinha com a inscrição do nome do bebê, em forma de agradecimento. Tá bom? はい。では、金風のしぶくろ、金風出産が
新生児の、最初の週に、そのおもちゃ、服、あるいは金銭をお渡しすることが、習慣です。贈り物やそのお金を、その金額をお返しするために、両親は、その通常赤ちゃんの名前を、そのお名前をつけて、その贈り物をされるそうです。お願いします。はい。では、結婚祝いです。結婚祝いでは、とてもめでたい時期で、新しいそのメモをつけることを、お勧めします。そうですね。これは、夫婦が結婚後に待つであろう新しい人生を象徴しています。その量は、新郎新婦との親密さのその具合により、その程度っていうかその具合により、それが、その新婦と新郎の、どれだけ近いかっていう、その距離によってですね、その金額がだんだん変わっていくわけなんですね。通常、3万円からなんですけれども、その近いことによってだんだんその金額が上がっていくわけなんですね。通常その3万円から7万円までのその金額、それがその3万から7万円の間が一般的で、そうですね。で、金額であって、ただ、一つだけ、気をつけなければいけないのが、4枚のメモを入れないでください。はい。悪い前兆とみなされているため、封筒に4枚のメモを入れないでくださいということだそうです。はい。お願いします。それでは皆様の葬儀ですね。はい。お葬式。葬儀では、結び目で結ばれた白黒の蝶ネクタイで、封筒をするのが一般です。はい。そして、ステップのその段取りの終わりを示します。金額は個人やその家族との関係によって異なりますが、最低額が、それは3000円だそうです。はい。お願いします。Bom, pessoal, agora falaremos do Ochugen e o Seibo. O que é o Ochugen e o Seibo? Eu vou explicar. No decorrer do ano, 2 vezes por ano, ele tem um presente que tem um costume, que é de presentear no verão e também no inverno. Então, o Ochugen, dizendo, seria um presente, né, de verão. E o Seibo seria do inverno. Então, vamos falar respectivamente sobre o Ochugen e o Seibo, tá ok? Esses dois presentes, respectivamente, são entregues no verão, em julho, que seria o Ochugen, que é entregue em julho. E no inverno, mais ou menos em dezembro, seria o Seibo, ok? Muitas pessoas preferem esperar por uma dessas ocasiões para dar um presente ou retribuir um favor. Sendo assim, durante os meses de julho e dezembro, é comum encontrar seções em lojas de departamentos lotadas de presentes que podem ser dados nessas ocasiões. Tá bom? Sim. Sim. それでは皆様の新生児のその最初の週におもちゃ、服、あるいは金額を出すことがその習慣です。贈り物やその金額を開始するためには、両親が通常赤ちゃんの名前をお土産にそのお名前をつけてお土産とかお返しをされるそうです。で、その後にですね、それではその出産祝いのお返しの後に、では今度はその結婚祝いですね。これについて説明したいと思います。結婚祝いでは、訓練されてない新しいメモをつけることをお勧めします。はい。で、これも、
先ほど、その金額についてなんですが、その3万円から7万円の間とそう申しましたが、で、そのケースバイケースで、その場合によってですね、10万とか、それ以上の金額も、出される方もいらっしゃるそうです。はい。はい。では、お願いします。はい。Assim, bom, voltamos a falar sobre o Chugen, né? Seria o presente que é, digamos, um presente de julho, tá? O Chugen. Bom, o que é que os japoneses costumam presentear? Quais os tipos de presentes? Os mais comuns são caixas de alimentos, bebidas, poderiam ser doces, né? Frutas sazonais, licores, cervejas, vinhos, cafés enlatados, e também, não sendo alimentos, seria uma seleção de sabonetes, assim, coisas bem luxuosas, né? Realmente coisas de alta qualidade, tá bom? E também tem outros produtos de limpeza, entre outros, tá? E o preço varia muito. De um Chugen, que pode variar, varia entre 2.000 a 5.000 ienes. Mas podemos também encontrar presentes com valores ainda bem mais altos. A escolha vai depender do tipo de relação que você tem com a pessoa a ser presenteada, sendo ele parente, amigo ou colega de trabalho, tá ok? E o presente deve estar bem embalado, embrulhado, né? Com pedaços de papel decorativo chamado noshi, noshigami, que o fundo é branco, né? Com, digamos assim, um laço que é um vermelho e um branco, tá? Geralmente ele vem acompanhado, que é um papel que ele é, digamos assim, coberto em cima, coberto assim, em volta de um presente já embrulhado, tá bom? E, bom, falando em noshi, que é anexado ao pacote, ao embrulho, cada noshi, esse papel, ele possui um significado diferente. E dependendo do desenho e da cor também. O vermelho e o branco simbolizam a sorte e a felicidade. Já o dourado e prateado indica que o presente é fino e elegante. Tá bom? それでは、お中元について、はい、説明したいと思います。このお中元は7月下旬から、だんだん、出されております。際も一般的な贈り物としては、食べ物や飲み物が入った箱です。そうですね。包まれたものです。それはとりわけお菓子、季節の食べ物や果物、リキュール、ビール、缶詰、コーヒー、石鹸。時にはお掃除道具であったり、いろいろありますが、はい。では、そのお中元ギフトのその価格なんですけれども、こちらはですね、2000円から5000円、だいたい2000円から5000円でしょうか。もっとその価格の高いものも、よくね、高価なそのギフトも見ることがあるんですが、で、何が起こるか、その金額も、どういうふうに決められるかっていうのは、彼らが親戚、友達、どういうその人間、その関係で、あとはそういう、そうですね、会社の同僚であったり、いろいろ、異なったりするんですけれども、それに合わせたその金額であったり、そのプレゼント、ギフトにも、だんだんそれが変わっていくわけなんですね。はい。で、それが、そうですね、毎年に2回行われます。夏、そのお中元は、夏らしいもの。で、お歳暮だったのは、その冬に、ふさわしいものが、デパートとか、そのスーパーにも、並べております。はい。それでは、どういうものであろうか、プレゼントというかギフトはよく包装されていて、その、のし紙が、付けられますね、その、のし紙。で、その、のし紙のそのデザインとかによって、いろいろ異なってくるんですが、例えばその赤と白。で、その赤と白の意味としては、その、幸運と幸福を象徴しているそうです。で、時にその金と銀が、ついているものがあるんですが、そちらはですね、とても上品で、高価なあるものとして、そういうふうに見られております。
はい。では今度はですね, pessoal, vamos falar sobre o seibo. Bom, qual seria a melhor época? O seibo, ele começa mais ou menos na segunda quinzena de dezembro. Sim, o seibo seria o presente, mas assim, final do ano, que no Japão é o inverno, tá bom? Então, o seibo, na verdade, ele é meio similar, parecido com o chugen. Apenas se diferencia basicamente nas datas e no noshi, que seria aquele papel, né? O noshigami utilizado. Mas de resto é praticamente igual. Os presentes são comuns, os mais comuns são caixas de produtos comestíveis, uma seleção de cafés, chás, biscoito, doces, né? Então, ele é bem variado, tá ok? Como o seibo, ele corre durante o mês de dezembro, muitas pessoas podem associá-lo ao Natal. Mas, na verdade, não está relacionado a esse evento cristão. O seibo, assim como o chugen, servem para expressar gratidão para com as pessoas que nos sentimos em dívida, em gratidão, durante o decorrer do ano. Tá bom? それでは、お歳暮ですね。ベストなその期間といえば、その12月、下旬から、だんだん出せます。出されます。お歳暮は実際にはお中元とほとんど同じものであって、基本的に日付とのし紙が異なってくるわけですね。それ以外の点では実質的に同じです。同じそうです。一般的な贈り物はその食料品とか、ワインとか飲み物、お酒、いろいろデパートに行けば見つかることができるんですけれども、その中でやっぱりいろいろその高価なものからとてもカジュアルなものもいろいろ出されております。それでそのお歳暮は一番いい時っていうのはそのベストなその期間というのもやっぱりその12月の半ばに出されるもので、その多くの人がまたこれはですねクリスマスと関連付けしてるかもしれませんが、それはですね、実際には、このクリスチャンのイベントとはちょっと、違っていて、言えばそのクリスマスとかあんまり関係がないんですね。そのお歳暮と、そのお中元、お歳暮もそのお中元のように、私たちが一年中お世話になっている人々やその感謝の気持ちを表すものに、やっぱり、表すものに、そういう意味で出されている、送られたりするものでもありますね。とてもね、すごく楽しくていい、その期間でもあります。はい。感謝したり、やっぱり一言ありがとうございましたっていう言葉を備えてですね、何か贈り物をしても、贈り物が、やっぱり、贈り物をすれば、よりよろしいのではないでしょうか。はい。お願いします。Bom, caso vocês recebam um presente de um japonês, em algumas dessas ocasiões, pessoal, mais uma curiosidade, tá? No Japão, tá? Caso vocês recebam um presente, tá? De um japonês, de um japonês, em alguma dessas ocasiões, evite abrir na frente de quem o deu. Bom, isso é considerado como desrespeito e falta, uma falta, quer dizer, não é comum no Japão, tá? E se resolver dar um presente, presentear, lembre-se de não dar presentes em que o número de itens seja 4 ou 9. Vou explicar. Pois as pronúncias desses números estão relacionadas à morte e o sofrimento segundo a superstição japonesa. Eu vou explicar. O 4 em japonês é shi. Shi pode significar morte. O 9 é o kyu. Kyu também lembra muito o sofrimento, que se chama kuro em japonês. Em português é o sofrimento. Tudo bem? Então,
alguma coisa meio ligada, que lembra a morte e sofrimento, que seria o Chi e o Kyu, entendeu? Tudo bem? Bom, isso segundo a superstição japonesa, tá ok? はい。このような場合に日本人から贈り物を受け取った場合は、誰かが贈ったからの、贈られた方の前ではそれを開かないでください。それは失礼と強要の可決とみなされます。はい。では、皆様ご用心を。あなたが贈り物をすることに、贈り物をされる場合、アイテムのその数が4とか9のギフトは、あまりふさわしくありません。送らないでください。これらの数字の発音は死と苦しみに関連しているからです。4が4、死ですね。やっぱり死。で、その9っていうのはやっぱりその苦労の筆もあるそうです。はい。ということだそうです。お願いします。Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Meu nome é Paulo Bonadias, eu sou advogado militante há 43 anos. A grande maioria tem muito pouco. São muitas as questões. Se pode registrar o filho em nome só da mãe. Essa burocracia aqui no Brasil tem que terminar. A hora do sucesso. E meu amor é imenso. A falar de amor. Olá pessoal do Japão Show. Estamos trazendo o Japão mais perto de vocês. Arigatou gozaimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Então vem, que eu tô apaixonado, que eu tô desesperado, pensando em você. Somos Mais Angola, seu povo, sua cultura, só aqui na Cidade Ativa Online. Well, it's one to the preacher. Let me say I do. Leave me. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. Descobri que eu tô grávida de novo. Nós estamos abandonados. Meu vizinho tomou até um tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem dois donos que morre de fome. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o mar. Obrigado, que Deus abençoe. TV Online.